No próximo ano, mais de 10 milhões de brasileiros vão entrar num avião pela primeira vez. Mas será que o setor aéreo está preparado para receber tantos passageiros? A partir de hoje, a série de reportagens especiais Crise no Ar faz um raio-x da aviação no Brasil. O Jornal da Band vai mostrar a situação dos aeroportos e os desafios com o crescimento desse mercado. Difícil é pouco, estão de brincadeira com a gente. Muita gente voa mesmo sem ter condições nenhuma de voo, fazendo uso de medicamentos. Alguém com bastante responsabilidade falar, pessoal, esse avião vai pousar em outro lugar, aqui não tem condição. Para o alto e avante. Apesar de alguns tropeços, assim pode ser resumido o momento da aviação no Brasil. O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o exemplo mais visível desta mudança. Falta espaço, sobram passageiros e reclamações. Poucas esteiras, infraestrutura aeroportuária daquele jeito que a gente já conhece, então tá bem difícil. Realmente tá acanhado, tá modesto. Muita gente, tá muito confuso. Eu quero que você filme, porque uma coisa errada. Viajantes impacientes, funcionários nervosos. Falar com uma boa com ele e ele tira a mão da câmera desse jeito. Você não vai me filmar. Você não vai me filmar. Você não vai me filmar. Porque eu não autorizo. Você não autoriza? Eu não autorizo. Na câmera. Ele não vai me filmar. Sai, cara. Sai, cara. A turista que estava despachando as malas para uma viagem de férias à França teve uma surpresa desagradável. O que a senhora acha? Foi assaltada aí no check-in, ó. Agora, levou a bolsa, tudo, cartão. Os problemas nos aeroportos são reflexo do crescimento na demanda. Os números da aviação no Brasil impressionam. Com o aumento de renda da população e a queda no preço das passagens, voar deixou de ser uma exclusividade dos mais ricos. Uma pesquisa do Instituto Data Popular mostrou que apenas nos próximos 12 meses, 11 milhões de pessoas vão entrar num avião pela primeira vez. As dificuldades começam do lado de fora do aeroporto. Em Guarulhos, a principal porta de entrada do país, o estacionamento vive lotado. Antigamente você pegava assim, era temporada de férias ou final de semana. Eu já vim aqui 3 horas da manhã e desse mesmo jeito. É preciso ter paciência para encontrar uma vaga. Alguns motoristas largam o carro em qualquer lugar. Às vezes não acha, tem que ficar colocando em canteiro, do lado de canteiro, aí é complicado. Acaba colocando em cima da grama mesmo. Dados da Infraero mostram que no primeiro semestre deste ano, passaram pelos aeroportos mais de 71 milhões de passageiros, crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. 1 em cada 5 partiu ou desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo. Cresce o movimento, crescem as filas. Nos horários de pico, passageiros de voos internacionais chegam a esperar 1 hora para passar pela Receita Federal. Isso sem falar nas pequenas esteiras de bagagem, que não suportam a quantidade de malas. Chegam 10 voos ao mesmo tempo, ficam 5 voos em cada esteira, a gente aguardando mala. Demorou bastante mesmo, a gente chegou e esperou uns 30 minutos a mala. E a demanda deve seguir em alta. Nos próximos 6 anos, o Brasil será sede de uma Copa e uma Olimpíada. A Infraero, responsável pela infraestrutura aeroportuária, divulgou um plano de expansão dos principais terminais do país. A Infraero hoje tem um plano de investimentos que se somam praticamente 7 a 8 bilhões nesses próximos 4 anos, que abrange praticamente os 16 aeroportos das 12 cidades S7. Considerando a situação atual, apenas os aeroportos de Recife, Salvador, Internacional do Rio e Curitiba aparecem com folga na capacidade. Manaus, Natal, Cuiabá, Campinas, Congonhas e Santos Dumont estão no limite. Já os aeroportos de Fortaleza,
Brasília, Confins em Minas Gerais, Guarulhos e Porto Alegre operam com mais passageiros do que o recomendável. Mesmo assim, praticamente todos terão de passar por reformas ou ampliações. Não foi feito o investimento necessário para se adequar à infraestrutura a um crescimento normal, e o crescimento, além de tudo, foi acima do normal. Então, as duas partes comprometem a situação. Enquanto isso, quem precisa viajar sofre. É um horror, um inferno, né? Viajar é um transtorno no Brasil, é um grande transtorno no Brasil. Na reportagem de amanhã, a situação no resto do país. Será que o aeroporto Tom Jobim, no Rio, vai ficar pronto para a Copa? E o superprojeto em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Um aeroporto grandioso, mas que ainda está longe de ser concluído. Seguinte, um estudo da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte não deixa por menos. Já estamos em estado de apagão aéreo por tempo indeterminado. Já na contagem regressiva para um novo caos nesse próximo verão. Então, esqueçam a Copa 2014. O mesmo estudo adianta que não há mais tempo para a reexecução dos projetos ainda engavetados da Infraero. No licenciamento de todos eles, por exemplo, com verba ou sem verba, o sinal verde só estaria ligado a partir de 2012. O Brasil vai sediar os dois principais eventos esportivos do mundo, a Copa em 2014 e a Olimpíada em 2016. Para melhorar a infraestrutura dos nossos aeroportos, estão previstos investimentos de até 7 bilhões de reais. A reportagem especial de hoje percorre os 4 cantos do país e mostra como esses recursos estão sendo aplicados. Por enquanto, apenas máquinas e muita poeira. Esta área, equivalente a 2.000 estádios no Maracanã, abriga o futuro da aviação do Nordeste. A cidade é São Gonçalo do Amarante, a 18 quilômetros de Natal. Aqui já está em construção o novo Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte. Um projeto ambicioso, estimado em 800 milhões de reais, para transformar a capital potiguar numa das principais conexões do Brasil. É uma novidade que agrada aos 80 mil habitantes do município. Todas as expectativas hoje giram em torno desse aeroporto. Mais emprego, turista, vai mudar um bocado de coisa aí, né? O novo aeroporto será o primeiro administrado pela iniciativa privada no Brasil. A Infraero é responsável pelo terreno e pela área que vai receber as pistas. O resto da construção será bancado pela empresa que vencer a licitação. É um ritmo intenso de trabalho, 13 horas diárias, 200 homens que praticamente não param. A Infraero garante que 75% da obra já foi executada e a previsão é que ela seja entregue até o final deste ano. Existe todo um planejamento, né, da própria ANAC, do governo federal, de tal forma que esse aeroporto de São Gonçalo seja entregue em 2014 e ele esteja pronto para operar na Copa, provavelmente até antes. Agora resta saber se vai dar tempo de inaugurar o novo aeroporto antes da Copa. Uma dúvida que fica no ar. Do Rio Grande do Norte, viajamos a Pernambuco para encontrar um cenário bem diferente. O aeroporto do Recife é um dos mais modernos do país e o único que não precisará ser ampliado para a Copa do Mundo. A capacidade atual para receber até 8 milhões de passageiros por ano já é suficiente até 2014. O terminal passou por uma grande reforma há 6 anos. Foi ampliado, melhorou os acessos e ganhou equipamentos mais modernos. Em meio a tantas reclamações pelo país, os pernambucanos parecem satisfeitos. A infraestrutura é boa. Atualmente é um dos melhores do Brasil.
Em Cuiabá, o problema é a falta de segurança. Mato Grosso tem hoje aproximadamente 1.000 aviões de pequeno porte, formando assim a segunda maior frota da categoria no país. Um voo da capital até a fronteira com a Bolívia leva aproximadamente 1 hora, facilitando assim o roubo ou sequestro desses aviões. O medo impede que este piloto mostre o rosto. Ele trabalha na aviação civil há quase 20 anos e recentemente escapou da segunda tentativa de sequestro. Os aviões que estão sendo roubados são aviões de pequeno porte, geralmente monomotores, e que ficam a serviço de narcotraficantes aqui na Bolívia ou fazendeiros misturados a esses narcotraficantes. Você voa hoje com medo? Com muito medo. Se for um voo com pessoas que você não conhece, a sensação é que a todo momento você vai sentir o cano de uma arma na sua nuca. O nome pode ser nobre, Antônio Carlos Jobim, mas o tradicional Aeroporto Internacional do Rio, também chamado de Galeão, acumula desafios que impedem um voo tranquilo. Acho muito antigo, eu acho que pode melhorar. Mais atenção com o público. E evitar os tumultos, que nós volta e meia nós temos acompanhado aí. 3 décadas depois de sua construção, parece não ter decolado ainda. Embora as pistas do Aeroporto Internacional do Rio sejam maiores do que do aeroporto de Guarulhos, o Galeão perdeu muitos passageiros nos últimos 20 anos em relação ao terminal de São Paulo. Hoje aqui existem 19 companhias aéreas. Em Guarulhos, são 54. Dos 12 milhões de passageiros que circulam por aqui todos os anos, apenas 2,5 milhões são de turistas estrangeiros. Sobram horários ociosos no aeroporto, que está em 4º lugar em movimento de passageiros no país. O investimento de 112 milhões de reais melhorou a imagem, mas faltam novos elevadores, melhores esteiras e guichês de check-in, além da conclusão das obras do Terminal 2. Para este especialista em transporte aéreo, é necessário mais que uma simples reforma. Estão se contratando obras, existe um programa de melhoria. Se você não tiver um sistema de gestão de contrato eficiência, com indicadores, avaliação de fornecedores, certamente você não vai chegar ao final com os resultados que você esperaria do planejamento que fez, né? E não depende do local de embarque ou do destino do passageiro. Cruzar o Brasil pelo ar tem sido uma aventura turbulenta. O ponto positivo é só o cafezinho brasileiro. É difícil, principalmente no inverno, né? Que não tem teto para decolagem. Viajar está um pouco complicado. Você vê os aeroportos estão sempre cheios, difícil o acesso, o trânsito para cá é ruim, a infraestrutura está ruim, não está bom no momento não. Na reportagem de amanhã, a situação das companhias aéreas. Você vai ver que problemas de administração colocam em risco a segurança de tripulantes e passageiros. É bom lembrar que o programa de ampliação, modernização dos nossos aeroportos foi lançado lá em 2006, ainda sob o impacto das tragédias do apagão aéreo. Agora, a Infraero, até hoje, passa a encarar 2 mata-burros até 2012, o licenciamento ambiental, ainda emperrado para variar, e as amarras do Ministério Público nas desapropriações nos arredores de cada aeroporto, em especial o da nova pista de Guarulhos. Cancelamentos, atrasos, desvio de bagagem, é um inferno. Palavras que nenhum passageiro de avião gosta de ouvir. Nos últimos anos, o Brasil vem lutando contra crises no setor aéreo. A crise mais recente foi provocada por falta de tripulação, um problema que as principais companhias aéreas do país ainda não conseguiram resolver. Enquanto a gente está calado aqui, não vai acontecer nada, nada. Teremos problemas sim até o final do ano. O cansaço vai, o estresse vai também acumulando, até chegando uma hora que você não aguenta. Cenas como esta já viraram rotina. Aeroportos lotados, passageiros amontoados à espera de voos. Nos últimos anos, uma série de problemas manchou a reputação da aviação comercial brasileira.
No auge do apagão em 2006, as incertezas pairavam sobre a qualidade do controle do tráfego aéreo. Hoje, os olhos estão voltados para outra peça dessa engrenagem, as companhias aéreas. Depois de um período de altos e baixos, falências e fusões, duas grandes empresas dominam o mercado brasileiro. Mas será que elas conseguem dar conta de uma demanda crescente? Você perde um compromisso, perde algumas coisas importantes e que você consegue um táxi. Mais de uma hora a gente esperando, chegou um funcionário e foi bem claro, disse pra gente que não tinha tripulação para organizar o voo. Em agosto, a segunda maior companhia aérea do Brasil parou. Os funcionários da Gol se recusaram a fazer jornada extra. Resultado: dezenas de voos atrasados, cancelados e confusão nos aeroportos. Ninguém faz uma viagem de lazer esperando ter esse tipo de transtorno, né? Daniel sentiu na pele e no bolso os efeitos dessa crise. O voo para a Colômbia atrasou. A mala dele só chegou no dia seguinte e ainda estava danificada. Eu cheguei ao ponto de verificar a passagem para retornar ao Brasil, porque eu cogitava a hipótese de que eu não ia receber essa mala. A crise da Gol serviu para evidenciar um problema comum em quase todas as empresas aéreas do país: oferecer mais voos do que a capacidade da tripulação, especialmente nos períodos de férias, quando aumenta o número de pedidos de voos fretados para levar uma quantidade maior de passageiros até os destinos mais procurados. A companhia sabia que não tinha como honrar todos os voos e mesmo assim não avisou os passageiros. A revelação é deste piloto, que não quer se identificar. Nós já sabíamos disso desde o começo do mês, porque você conversando com o pessoal de planejamento, eles já falavam que haviam milhares de horas de voo em aberto no final do mês. A rotina puxada reflete na qualidade de vida dos tripulantes. Muitos estão afastados por motivos de saúde. Neste comunicado, o presidente da Gol explica que o plano de saúde precisou ser reajustado em 35% por causa do aumento incomum dos atendimentos, realidade comprovada por esta comissária. Tem muita gente que está saindo de INSS e tem muitas que estão voando doente por medo de ser mandado embora, sendo que precisa do trabalho. As denúncias foram investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, que pediu abertura de processo contra a Gol. E eu tenho também escalas que mostram que as pessoas voam madrugadas seguidas. Comissários, enfim, as pessoas ficam extremamente cansadas. É extenuante, elas se declararam extremamente cansadas com esse sistema, vamos dizer, de trabalho que a Gol sustenta. A Gol não é a única com problemas. A TAM, líder de mercado, também vem operando no limite da capacidade, de acordo com o comandante Gelson Foquesato, presidente do Sindicato dos Aeronautas. Ele afirma que a empresa está prestes a enfrentar as mesmas dificuldades que a Gol e a Webjet. Eu diria sim que a empresa TAM é a que é a mais problemática. A TAM ela muda 13, 14, 15 vezes a escala durante o mês, então as pessoas não têm vida social. Então é gravíssima a situação da TAM, na minha opinião. No caso da carioca Webjet, os problemas ficaram aparentes no fim de setembro. A empresa, que aposta numa política de tarifas mais baratas, ficou sem tripulação e os passageiros sem voos. A gente vem, escolhe a companhia e depois acontece um atraso desse por falta de comissários. Tanto no caso da Gol como da Webjet, a ANAC multou as companhias e chegou a suspender a venda de passagens da Webjet. A Webjet já tinha essa falha, nós verificamos, concordamos numa recuperação da empresa e a empresa falhou de novo. Então, o remédio que a gente está dando, ou seja, a punição, aquele corretivo que a gente está dando tem que ser mais forte. É a mesma coisa que a gente faz com o filho da gente em casa. A assessoria da Webjet atribuiu os problemas ao forte crescimento da demanda e a dificuldade para o treinamento de novos tripulantes. O presidente da TAM negou qualquer irregularidade na empresa. Nossa tripulação voa dentro da lei. O mesmo espírito de servir que nós queremos para o cliente, se nós não fizermos em casa, ele não vai transferir isso para o cliente. Em nota, a Gol admitiu que algumas tripulações atingiram o limite de horas e ficaram impossibilitadas de seguir viagem. A empresa diz que o problema foi solucionado e opera de acordo com os mais rigorosos requisitos de segurança exigidos no mundo.
Num momento cheio de incertezas, até quem sempre sonhou em ganhar a vida voando, começa a encarar o trabalho de um jeito diferente. Era gostoso trabalhar na aviação. E hoje em dia esse glamour, acabou o sonho, né? Toda menina desde pequena quer ser comissária. Hoje em dia, acabou esse sonho. Se sente cansada? Muito, muito. Na reportagem de amanhã, o drama de quem perdeu amigos e parentes em tragédias de avião no Brasil e a luta para que os culpados sejam punidos pela justiça. As duas últimas grandes tragédias aéreas no Brasil deixaram lições que ajudaram a melhorar a segurança de voo no país. Mas as dezenas de famílias que perderam seus entes queridos nos acidentes ainda esperam punição dos responsáveis. É o que você vai ver na 4ª reportagem especial da série A Crise no Ar. Que dói é saber que isso aconteceu e que pouco se faz para que não aconteça de novo. Tem gente que já passou o seu luto, já está melhor, mas eu estou sentindo que estou cada vez pior. E amanhã pode acontecer com a família de qualquer um. Daí não vai adiantar chorar, não vai adiantar reclamar. No teleférico do Parque Caracol, na Serra Gaúcha, o casal de namorados se diverte. Paula e Lucas registraram o passeio com uma máquina fotográfica. Algumas horas depois, o casal embarcaria no voo 3054 da TAM de Porto Alegre para São Paulo. Pensando assim, né, aquela imagem do avião totalmente queimado e vejo assim um filme voltando, né? As chamas se apagando, o avião retornando, subindo novamente e alguém com bastante responsabilidade fala: pessoal, esse avião vai pousar em outro lugar, aqui não tem condição. O Airbus da TAM não conseguiu pousar na pista molhada do aeroporto de Congonhas. Atravessou uma avenida e bateu num prédio da própria companhia. Pela primeira vez, Dona Silvia mostra a caixa com os pertences da filha que foram encontrados no avião. A máquina fotográfica e o celular ainda guardam as lembranças de Paula. Ela era a rainha da casa, né? Ela é sempre sorridente, um gênio assim muito gostoso, muito agradável. Para ela estava tudo bom. 199 pessoas morreram na tragédia. O acidente foi em 17 de julho de 2007 e até hoje ninguém foi punido. O que aconteceu naquele dia? O avião desceu, era um dia de chuva e desceu com o freio travado contra a norma que eles mesmos sabiam e tinham assinado. Por quê? Porque estava na hora de faturar. A investigação final apontou diversas causas para a tragédia. Depois do acidente, a ANAC restringiu as operações em Congonhas, especialmente em dias de chuva. Fotos e homenagens aos mortos no voo 3054 ainda podem ser encontradas no tapume que protege o local do acidente. Aqui será construída uma praça para homenagear as vítimas da tragédia, que não foi a única no Brasil nos últimos anos. Há 4 anos, um Boeing da Gol se chocou com um Legacy da Embraer em pleno voo. Os passageiros do jatinho escaparam ilesos, mas não houve sobreviventes entre os 154 ocupantes do avião da Gol. Angelita perdeu o marido Plínio. A gente pudesse fazer alguma coisa, se pudesse voltar atrás, voltar todos aqueles, né, tudo que aconteceu, não deixar que acontecesse, mas é uma sensação de impotência muito grande, um vazio muito grande. O acidente expôs falhas graves no controle do tráfego aéreo. Alguns controladores mal sabiam falar inglês.
Além disso, por falha dos pilotos americanos, o Legacy voava com o transponder desligado. O sistema avisa quando duas aeronaves ocupam o mesmo espaço aéreo e evita uma colisão. Agora, se eles foram culpados porque eles foram mal treinados. Porque eles não conheciam o equipamento que estavam manipulando. E se eles foram mal treinados pela empresa que os contratou. Assim como no acidente com o Airbus da TAM, no caso da Gol, foram muitas as causas, mas poucos os responsabilizados pela tragédia. Até agora, apenas um dos controladores que estavam em serviço no dia do acidente foi condenado por homicídio culposo pela Justiça Militar. Em termos de controle de tráfego aéreo, é que voar no Brasil é seguro. O porta-voz da Aeronáutica se baseia numa auditoria da Organização Internacional de Aviação Civil. O Brasil ficou entre os 5 países mais bem colocados, graças ao investimento em equipamentos e capacitação dos controladores. Desde o começo da crise aérea, 1.000 novos operadores foram treinados. Mais 200 vão se formar até o fim deste ano. O Sagitário tem tecnologia 100% nacional e foi desenvolvida em parceria com a Aeronáutica. Até 2012, todos os centros de controle de voo do país estarão equipados com um novo sistema, que vai facilitar ainda mais o trabalho dos controladores. A nossa preocupação é que o controlador sempre fique tranquilo, né? Só que a ideia é que com mais tecnologia ele continue tranquilo, mas com a capacidade de gerenciar mais tráfegos, né? De tal maneira a permitir que a aviação cresça. Na reportagem de amanhã, a vida nas alturas, a comandante que não conseguia trabalho por ser mulher e o comissário que virou sucesso entre os passageiros por cantar durante o voo. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Obrigado, E para variar, Congonhas e Guarulhos estão superlotados nesta semana pela Fórmula 1 e pelo Salão do Automóvel. São mais de 300 mil visitantes, hotéis lotados, restaurantes lotados, trânsito piorado, shoppings derramando gente, quase assim de padrão natalino. Na hotelaria, com sobras para o ABC, Campinas e Sorocaba. O crescimento do setor aéreo cria empregos no Brasil. As profissões ligadas à aviação estão em alta. Já existe até faculdade para formar pilotos. Nossa reportagem especial de hoje mostra que, além das turbulências, existem boas oportunidades no ar. Samba é o ritmo de Ronald. Apaixonado pela união da Ilha do Governador, ele não perde um carnaval no Rio. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Criado no bairro do aeroporto Tom Jobim, o som produzido pelas turbinas sempre fez parte da vida dele. Sempre fui lá para passear, para ver os aviões, sempre gostei dessa profissão. Foi assim que decidiu se tornar comissário de bordo e colocou a ginga carioca nos sempre sisudos e repetitivos comunicados de bordo. Havendo despressurização, máscaras iguais a estas cairão automaticamente à sua frente. Assim eu espero. Essas aeromoças filipinas seguem o mesmo estilo descontraído, ao explicar os procedimentos de segurança dançando Lady Gaga. Aos pouquinhos eu fui adaptando esse modelo aqui de fazer essa demonstração de uma forma, vamos dizer, irreverente, uma forma mais humorada, que isso realmente humaniza um pouco mais, né? Porque muita gente entra no avião com medo. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Obrigado, Os passageiros gostam muito, agradecem. Com esse teu jeito aí, me tranquilizou bastante. Foi o melhor voo da minha vida. Para mim, é o melhor presente, melhor pagamento, sem dúvida alguma. A vontade de aprender a voar vem de criança. Igor entrou numa cabine de avião pela primeira vez aos 6 anos e descobriu ali o que gostaria de fazer. Naquela época era comum a comissária oferecer para conhecer a cabine, o piloto conversava e aí, desde aquele dia que eu entrei na cabine, parece que foi uma paixão à primeira vista. Em busca do sonho, ele cruzou o país.
Há 2 anos, deixou a família em Belém para estudar ciências aeronáuticas em Porto Alegre. O curso é pioneiro na América do Sul. Com aulas teóricas em simuladores e práticas nos aeroclubes, os aspirantes a piloto treinam para gerenciar tudo o que acontece a bordo. Problemas de emergência nos próprios sistemas do avião, ele está capacitado. Ele também aprende a parte de sobrevivência em selva, aprende a parte de marinharia, digamos um pouso no mar.